Olá, caros alunos, bem-vindos mais uma vez à terceira e última aula do curso de Cooperativismo, Introdução EAD. Eu sou Maria Luísa, professora formadora dessa disciplina inicial, com 45 horas, né? E vamos dar início ao tema da terceira aula final dessa disciplina. O roteiro dessa terceira e última aula são os computadores e o processamento de informações, armazenamento de dados, memória principal, memória secundária e software de aplicação. Então, partindo para os conceitos básicos de computadores e processamento de informações, podemos iniciar através do propósito dessa sessão, apresentar ao leitor, aos alunos, né, as partes do computador digital. Né? Os computadores têm sido classificados em digitais ou analógicos. E conforme a representação dos números, ou seja, uma representação discreta, cada número é representado pelos diversos algarismos que compõem, havendo cada algarismo uma disposição ou associada a certas grandezas físicas, como a tensão, corrente, permitindo assim uma representação contínua, respectivamente. Né? As funções básicas de um computador são a entrada, o controle dessa entrada, o armazenamento desses dados, o processamento, né, também desses dados e a saída de informações. O computador opera números que lhes são fornecidos, chamados de argumentos da operação, formando números de saída e, portanto, o diagrama de blocos mais simples de um computador. O computador em si, ele é composto de duas partes principais, uma memória que armazena números e instruções e uma unidade de processamento, no qual o processamento realmente se efetua. Né? Através desse computador, podemos oferecer também um denominado processamento automático de dados, o PAD, né? Ou processamento eletrônico de dados, PED. As atividades que utilizam a computação em seu processo, né, é o processamento de dados, de modo que essa denominação se associa no presente à ideia de emprego de computadores e é um tratamento sistemático de dados, através de computadores e de outros dispositivos eletrônicos, né, com o objetivo de ordenar, classificar, efetuar qualquer transformações nesses dados. E em segundo plano, previamente programado, visamos a obtenção de um determinado resultado. Né? No armazenamento de dados, esse processamento corresponde à fusão de um hardware, parte tangível, com o software, que é uma parte intangível. Ao entrar com os dados no computador, ocorre a entrada dos dados. O hardware, por meio de seus componentes, que é a memória e o processador, que irá processar esses dados e dar um retorno para o usuário, através das saídas de informações. A partir dessas informações, o usuário adquire a informação desejada. E, finalmente, né, podemos buscar nessas linguagens condizentes com a dinâmica societária da contemporaneidade, estaremos dessa forma contribuindo, né, para o processamento e o processo de ensino educacional, interagindo, dialogando e encontrando novos sentidos para uma educação na sociedade do conhecimento, através dessas informações de novas tecnologias que vamos estar inserindo ao longo desse curso, para que vocês possam ter um melhor conhecimento de uma maneira geral, em todos os sentidos, nesse curso de cooperativismo. A memória principal e secundária de um computador. Né? O computador em si é composto de duas partes principais, como já falei, uma memória que armazena os números e instruções de uma unidade de processamento, no qual o processamento realmente se efetua. Tendo a memória principal, também chamada de memória real, né? Que são memórias, o processador, que pode endereçar diretamente, sem as quais o computador não pode funcionar. Né? Estas fornecem geralmente uma ponte para as secundárias, mais que uma função principal, e de conter a informação necessária, né, para o processador num determinado momento. Né? Essa informação pode ser, por exemplo, uns programas em execução, né? Um dos programas em execução. Nessa categoria podemos inserir a memória RAM,
que é uma memória de semicondutores, né? Volátil, com o acesso aleatório, isto é, palavras individuais de memória que são acessadas diretamente utilizando uma lógica de endereçamento implementada em hardware. As memórias secundárias, ou memória de massa, né, elas são usadas para gravar grande parte da quantidade de dados, que não são perdidas com o encerramento do computador. Né, fica a memória do computador, ficam armazenadas ali. Por exemplo, os documentos, guardar em pendrive, nesse tipo de softwares, né, por um período longo de tempo. Exemplo de memórias secundárias, né, que vocês podem observar nos dispositivos de armazenamento do computador, que podem ser o pendrive, um DVD, né? Podem ser um CD e demais que vocês podem fazer uma pesquisa e descobrir mais profundamente. Um software de aplicação. O que seria um software? Seria um aplicativo que está muito em moda hoje em dia, o aplicativo ou aplicação de um programa de computador, que tem por objetivo ajudar o usuário ou a vocês, alunos, a desempenhar uma tarefa específica, em geral ligada a um processamento de dados, né? Sua natureza é diferente de outros tipos de software, como sistemas operacionais e ferramentas a ele ligadas, jogos e outros softwares lúdicos. Hoje em dia está muito em moda. Qualquer coisa que você queira acessar rapidamente e ter mais agilidade, você baixa um aplicativo daquele sistema e você consegue, dessa forma, agilizar o seu trabalho de uma maneira mais rápida e adequada. As ferramentas de produtividade pessoal. Podemos entender como Rascui Time é uma ótima ferramenta para controlar o seu tempo de trabalho e estipular metas para transformar sua produtividade, né? Quem disse que a produtividade tem que ser trabalhada somente de forma individual? De maneira nenhuma, né? Podemos utilizar o NeoTride, que você consegue fazer tanto a gestão pessoal como a de equipes, né, em um mesmo espaço. Essa ferramenta de produtividade oferece a possibilidade de reunir metas e projetos, coordenar o tempo, o fluxo e acompanhar tarefas em equipe. Ao longo do curso, nós vamos tentando desenvolver e dando exemplo dessas ferramentas de produtividade pessoal para que vocês possam ter um melhor aproveitamento nesse curso. Saber de maneira mais adequada a operacionalizar essas ferramentas de produtividade pessoal e administrá-las de forma adequada, né? Temos muitas ferramentas dessas que são pagas, mas também existem versões gratuitas para esse tipo de testes. Temos também o Evernote, que é uma ferramenta de produção pessoal ou de produtividade pessoal, como uma espécie de rotas que fica armazenado como uma nuvem, ou seja, dados que estão sujeitos a perdas devido a problemas de uma máquina específica, né? Temos também o TOT, vinculado a uma conta do Google, também registrada com um tempo de duração. As ferramentas de produtividade pessoal, ainda temos Wunderlist, né, que permite você fazer listas dentro de qualquer tema, como o que fazer e o que deve ser feito em uma reunião ou em produtos que devem ser orçados. Também podemos encontrar listas feitas em outros usuários que podem ser úteis para o seu trabalho. Assim como você pode personalizar sua lista de marcadores, calendários, notificações, e esse tipo de ferramenta pode ser utilizado para que você possa desenvolver em um trabalho que você vai apresentar, em um seminário, um debate, uma aula, em vários trabalhos que nós vamos desenvolver durante esse nosso curso. Temos também os editores de texto, né, que alguns editores são pequenos e simples, enquanto outros oferecem uma complicação mais complexa, mas é isso aí, com o tempo vocês vão aprendendo a desenvolver esses editores de texto. Tem fáceis e tão difíceis, mas a gente estudando e se envolvendo e mexendo nesses editores de texto, vamos conseguindo desenrolar e desenvolver esses editores de texto. Através de memórias, né, da memória, salvando nas memórias dos seus computadores e tentando facilitar a vida para um melhor desempenho durante esse curso e outros que poderão aparecer
mais para frente, né, no IFP, aqui em Corrente ou em outras cidades do Piauí. As planilhas de cálculo, elas podem ser ferramentas úteis para cálculos matemáticos, para simples e presentes no dia a dia, né, da prática laboratorial, né? Aqui em Corrente já podemos contar com um laboratório que vamos utilizar de diversas formas para que vocês possam saber, né, como iniciar e desenvolver essas atividades propostas durante esse curso, né, através de atividades e dados experimentais, né? Essas planilhas são simplesmente consideradas supercalculadoras, né, mas também como banco de dados de estrutura simplificada. Será um aprendizado básico sobre a sua estrutura e de enorme utilidade para vermos constantemente, em diversos usos durante esse curso ou os demais aqui que poderão ser oferecidos a vocês. Nessa rede de computadores também podemos encontrar um conjunto de máquinas eletrônicas com processadores capazes de trocar informações, partilhar recursos, interligar, né, por um subsistema de comunicação, ou seja, quando pelo menos 2 ou mais computadores de dispositivos estão interligados de modo a poderem compartilhar recursos físicos e lógicos, estes podem ser chamados de dados, impressoras, né, e-mails, esse tipo de informação, através da internet, que é um amplo sistema de comunicação que se conecta à rede de computadores existentes em todo o mundo, né? Existem várias formas de recursos e de vários equipamentos que podem ser interligados e compartilhados mediante meios de acesso, protocolos e registros de segurança, todos disponíveis aqui nesse laboratório aqui do IFP de Corrente, nos quais vocês podem, através de orientação, desenvolver, né, meios para que vocês possam ter um melhor aproveitamento nesse curso ou nos demais que vocês possam cursar daqui em diante, né? Que o objetivo dessas redes de computadores é permitir a troca de dados entre os computadores e a partilha de recursos entre vocês e todas as redes, né? As redes nacionais e mundiais de computadores, de hardware e software. Então essa foi a nossa última aula, a terceira dessa disciplina. Espero que possa ter contribuído para um melhor conhecimento e estarei à disposição de todos vocês para qualquer dúvida, né? E qualquer dificuldade durante esse curso ou os demais que possam aparecer aqui no nosso IFP de Corrente, em conjunto com toda a coordenação do curso e todos os demais colegas aqui dessa unidade do Polo de Corrente. Muito obrigados a todos e tenham um bom dia.